Bom dia, amigos. Na paz do Senhor Jesus, é sempre um prazer estar com você aqui no nosso quadro Vidas Transformadas e sempre levar uma história de vitória para você. Diante de um mundo, né, que a gente vê tantas pessoas fracassadas, tristes, sem conseguir ver uma boa expectativa de um futuro melhor, a gente chega aqui nesse espaço, no nosso programa, no Vidas Transformadas, levando uma história de alegria para você, levando assim uma mensagem de que quem crê em Deus, as coisas são possíveis, porque Ele é o Deus do impossível. E aqui, esse quadro de entrevistas, nós levamos esperança ao seu coração. Esperança, e essa esperança tem nome, chama-se Jesus, porque Ele sim pode transformar, pode mudar e pode trazer uma vida nova, uma vida transformada para você. Então, olha, se sente aí um pouquinho, preste atenção, ouça essa entrevista de hoje, assista aqui, porque com certeza vai mexer com você e você mais uma vez vai ver como Deus é bom e como Ele pode mudar toda e qualquer situação. Bom, hoje o meu entrevistado está aqui. Olha só a figura. Eu estou aqui com o irmão Marlon. Ele é membro de nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, em Bertioga. E o nome dele é Marlon Mudamente. É, Mudamente. E você vai, daqui a pouco, saber o porquê, vai conhecer um pouco. É um ministério muito lindo que ele desenvolve e você vai conhecer. Como eu já disse, ele é da nossa igreja e ele teve uma vida transformada pelo poder de Deus, uma vida ali onde ele estava realmente amarrado, enrolado, envolvido, também sem possibilidades de ter uma vida transformada, mas é como a gente sempre fala aqui, né? Quando Jesus chega, as coisas mudam, né? Ele pega o impossível, aquilo que parecia não ter saída e traz aí abre uma porta diante da pessoa e com certeza a vida muda e a solução para o problema é resolvido, porque Jesus faz isso. A paz do Senhor, irmão Marlon, bom dia. É um prazer ter você com a gente aqui, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente. Bom, Marlon, vamos lá, vamos começar. Bom, a tua vida foi, a gente aqui, né, já deu uma palhinha, você já deu uma palhinha aqui, eu conheço um pouquinho aí da tua história, mas você foi uma pessoa que por muitos anos esteve envolvido com drogas, né? Conta pra gente como isso começou. Sim. Pastora, deixa eu primeiramente agradecer, tá? Muito bom dia à senhora, a todos os amigos aí que estão com a gente, que vão acompanhar esse programa. É um prazer, uma enorme satisfação. A senhora foi falando aqui, passou um filme na minha cabeça, já comecei a me emocionar. Que bom. Porque realmente Jesus transforma, né? Sim, transforma. Ele muda a vida do cativeiro, ele arranca do cativeiro, né? E eu fiquei por quase 16 anos, pastora, 16 anos usando droga. Eu costumo dizer para os meus alunos que a droga, ela se apresenta sempre muito bonita, né? Ela nunca se apresenta como um monstro. E eu comecei assim, como é de costume, né? Curiosidade, aquela coisa, e fui me envolvendo ao ponto de chegar a ficar na rua, né? E você tinha quantos anos? Conta um pouquinho desde o começo. Eu conheci as drogas. Primeiro, eu sou filho de crente, né? Nascido e criado nessa igreja aqui. Eu brinquei naquelas salas da Paraná 20, lá em Vicente Carvalho. A minha família é uma das precursoras lá do ministério. A minha tia Maria, né, congrega lá com 85 anos, 86 anos. Fui nascido e criado aqui. Jesus me alcançou aqui através da minha família. E aos 15 para 16 anos eu me desviei do caminho do Senhor. Foi quando eu comecei a usar drogas. Tá, aproximadamente de 15 a 16 anos. Você era um adolescente, né? Um adolescente. Fui pai muito novo, né? Com 15 anos eu fui pai. E ali já comecei a esfriar totalmente, porque eu já tinha caído em pecado de sexualidade e aquela coisa. Aí eu conheci o cigarro, e conheci a bebida, a cerveja e vodka. Eu gostava muito de vodka, na minha adolescência eu bebia muita vodka. E fui começando assim, tudo normal. Devagarinho, né? Tudo normal, né? Assim, tudo comum, né? Que normal não é comum, sim, né? Eu costumo dizer isso. E nada fora do controle, assim, até então, né? Fui crescendo, fui amadurecendo, comecei a trabalhar, a minha família sempre me ajudando, meus pais, sempre tive uma família estruturada, uma família que conversava, minha mãe era mulher de oração, meu pai era um homem que sentava comigo, me dizia o que era certo, o que era errado, e fui me envolvendo com companhias. Eu não justifico e nem transfiro para os meus amigos, mas a influência das más amizades. A influência, ela traz consequências, né?
Ainda mais quando você não está com controle das suas emoções, você acaba se deixando levar, né? E fui usando droga, até que eu perdi totalmente o controle das drogas. Eu vivia pela droga, eu vivia para usar droga, usava a droga para viver. Era assim que eu fazia. Perdi totalmente o controle, comecei a roubar minha mãe, roubar meu pai, roubar minha irmã, meu cunhado. Eu tinha um bom emprego e comecei a perder tudo, perdi o emprego. Eu tinha conquistado algumas coisas com o emprego, né? Carro, algumas coisas de bens materiais. Usei tudo, né? Consumi tudo com as drogas. E foram 16 anos ao todo. Engraçado, pastora, que do estágio da onde eu comecei a perder o controle, eu fiquei 10 anos usando drogas, pastora, sem os meus pais saberem. Olha, Eu conseguiu esconder. Eu consegui esconder. E aqui, para as mães, para os pais que estão aqui assistindo esse programa, que tem um filho passando por esse problema, preste muita atenção no seu filho. O seu filho ele vai mudando o comportamento dele. E eu costumo dizer que o melhor combate sempre é a prevenção. E a minha mãe e o meu pai, por confiar em mim, não atentaram. Entendi. E eu fui entrando, deixaram, não foi culpa deles, sabe? Eles tiveram responsabilidade, né? Sim. Mas não foi culpa, a culpa deles foi, a culpa foi minha, né? Sim. E eu fiquei, do dia que minha mãe descobriu que eu fui pra rua, foram 5, 6 anos assim de destruição total. Fui preso por causa disso, passei algumas noites no Chilindró, no cárcere, apanhei de polícia. Lembro de uma vez que eu levei uma surra da polícia militar, que é uma polícia que hoje é minha parceira no projeto, mas na época eu era contra eles, né? Sim. E não é que eles são corruptos, nada disso, é porque a situação em si, eu fui rebelde, aquela coisa toda, Sim. E eles me deram uma boa surra, fiquei com meu corpo marcado, passei por noites escuras, de frio, noites de trevas, literalmente, pensei em me matar. Eu me lembro de um caso, só me permite, eu vou contar. Por favor. Eu cheguei na minha casa drogado, totalmente drogado. E quando você está sob o efeito de drogas, e quando ela começa a passar, começa a vir sobre nós um sentimento de culpa muito grande. Tem mais essa ainda, né? Um sentimento de culpa muito grande. A cabeça fica... E ali, eu estava vendo que minha vida não tinha mais jeito. Falei, cara, não tem como eu sair dessa, mano. Eu já estou roubando as coisas dentro de casa, eu estou traficando para manter meu vício. Olha com o que eu estou andando. E aquele sentimento de culpa, assim, vou falar uma coisa, vou me matar. Para mim não dá mais. Eu já vinha pensando nisso, porque o pensamento de morte, ele não vem assim do nada. Você vem construindo, né? Você vem construindo uma narrativa, sabe? Vem acumulando lixo na sua mente, né? O inimigo, ele sabe trabalhar, ele é especialista nisso, né? Assim como o nosso Deus é de mudar a história. Exatamente. E nesse dia foi o que aconteceu. Satanás me arrebatou no entendimento, falei, eu vou me matar. Eu levantei, fui no meu pai na época, meu pai trabalhava no Fórum do Guarujá, ele era do Juizado de Menor. Ele tinha um porte legal de armas, ele tinha porte de arma, ele usava uma arma no trabalho dele, e eu sabia onde a arma dele estava. E eu fui até onde a arma dele estava, peguei, coloquei a arma em cima da cama e me sentei. Quando eu peguei na arma, isso vai fazer 12, 13 anos, tocou uma música do Nani Azevedo na minha mente. Olha isso. Aquela música que diz assim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Na hora veio aquela música, na minha mente ali eu comecei a sentir a presença de Deus totalmente drogado, e já comecei a ver que Deus estava lutando por mim. Sim. O Espírito de Deus nunca me deixou. Eu cansei de ir, eu fui no psiquiatra com a minha mãe, olha que loucura isso, cara. Tem jeito sim, tem jeito. Eu fazia a minha mãe ir buscar droga para mim, porque ela sabendo que olha só que loucura isso, pastora. Sim. Porque se minha mãe fosse buscar droga para mim, ela iria pegar a droga e eu ficaria em casa. E eu me drogava em casa. E ela chegou nesse ponto de ceder, e isso para mim não ir para a rua, porque quando eu ia para a rua eu sumia. Você ficava fora dias? Sumia. E você ficava onde, Marlon? Na rua? Na rua, Dormia na rua. Em becos, em cômodos. Lixo, pastora. Ficava nas trevas, no esgoto. Meu Deus. Em mato. Essas coisas. Então a tua mãe, para não ter você fora de casa, se submetia a isso, porque eu tive no psiquiatra e o psiquiatra me fez uma internação voluntária familiar. O que é? Que a família acompanha o dependente aonde quer que ele vá, até nessas situações. Era uma orientação psiquiátrica, né? Que o médico falou, mãe, é melhor você ir com o seu filho e ele voltar para casa porque ele vai, mãe.
Você não tem como impedir ele. Sim. Então minha mãe se submeteu a isso. Olha que Loucura, coisa né? horrível, Sim. horrível. E nesse dia eu vi a mão de Deus ali, eu não cometi o erro, né? Graças a Deus, graças ao nosso mestre. E eu fui avançando, só que isso foi piorando. Foi piorando. Eu tive alguns riscos de vida, eu corri riscos de morte, assim, de morrer várias vezes, em várias situações. Uma vez eu me lembro de uma situação, teve um roubo, e o suspeito do roubo fui eu. Nossa. E eu realmente estava envolvido com os meninos que tinham feito o roubo, só que eu não tinha cometido o roubo em si. Eu recuei antes. A gente tinha planejado toda aquela situação, só que na hora algo me fez a cabeça, porque hoje eu entendo que foi do Espírito Santo. Com certeza. Naquela época eu não entendia, né? E aí aconteceu o roubo, porém, como eu não tinha ido para o roubo, eu não me escondi do roubo. Eu fiquei na cidade do Guarujá. Onde aí o rapaz que foi roubado, né, a situação lá, me encontrou na rua, num beco, totalmente drogado, veio, sacou uma arma, colocou a arma no meu peito, me deu umas coronhadas ali, me deu uns tapas, falou umas bobagens para mim, e pegou, a arma estava sem bala, e pegou uma bala do 38 que ele estava, lambeu a bala, falou comigo assim: tu vai morrer. Tu vai morrer, porque tu não merece viver, tu é ladrão, tu é nóia. Tu é um desgraçado, começou a me humilhar. Meu Deus. Começou a me humilhar esse cara. E aí ele pegou esse 38, botou a bala dentro do tambor, rodou o tambor e colocou no meu peito e começou, crack, crack. Meu Deus. Deu 3, ele apertou 3 vezes, pastora, no meu peito a arma. Crack, crack, crack. Aí ele pegou e falou, na terceira eu falei, eu tava drogado, e a gente não fica, a gente quando tá drogado, a gente não tem argumento, a gente não conversa, a gente fica, é uma situação horrível. Sim. Uma situação totalmente feia, a gente se transforma, né? E ali eu não tinha argumento. Na hora que ele deu o terceiro crack, eu falei, mano, faz isso não, cara. Poxa, eu não roubei nada seu, mano. Por favor, você vai me matar, cara. Você me conhece há quantos anos? Poxa, eu nunca roubei nada de ninguém. Nunca roubei aqui na quebrada. Resumindo, o cara foi. Deus ali também tirou a arma da mão do cara. O cara não me não deu Continuou. Não deu outro clique. E ali eu sobrevivi. E foram várias noites assim, de situações de drogadição, de submeter às piores situações possíveis que a senhora possa imaginar. Foram quantos anos mesmo, Foram Marlon? 16. Essa fase mais foi cruel, 5, 6 anos. 5, 6 anos. Foi a fase que realmente eu perdi todo o controle. Nesses 10 anos que eu havia dito que minha mãe não soube, eu conseguia trabalhar, eu conseguia me relacionar com pessoas. Sim. Conseguia esconder, né? Eu conseguia. Apesar de eu ter mudado todo o meu comportamento, ter mudado totalmente a minha postura, né? O nosso caráter ele é corrompido, passei a mentir demais, era um mentiroso. Eu mentia de uma forma que eu acreditava na mentira e ninguém fazia me dizer que era mentira, que era algo... Convincente. Convincente. E toda aquela criação que meus pais me deram, de educação, de honestidade, de princípios e valores, eu... Perdi, literalmente. Porém, nesses 10 anos, eu consegui ainda meio que levar em banho-maria, digamos assim. Sei. Só que chegou uma época que realmente eu perdi o controle. Eu vivia para usar droga. E usava droga para viver. Era assim a minha vida. Entendi. Eu emagreci, cheguei a pesar 56 quilos, eu tenho 1,87 m. Nossa. Na época, meu irmão tinha 11 anos de idade, o meu irmão, o Antônio. Eu usava as roupas do meu irmão. Olha isso. Então, eu estava totalmente desnutrido. E aí eu fui, literalmente, não me tornei um morador de rua, uma pessoa de estado de rua, porque a minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus, e sempre agiu de misericórdia. E ela sempre estava te cercando também, sempre estava me cercando. Né? Minha mãe, o meu pai entrou em depressão. Por conta da sua situação. Meu pai entrou em depressão, meu pai deixou de trabalhar, porque ele não acreditava que o filho dele estava naquela situação. Um homem que dedicou a vida por mim, que me educou, que me ensinou, que me acolheu, que sempre esteve perto de mim. E eu fui preso por causa disso, sabe? De ir para cadeia. Não cheguei a ir para uma penitenciária, porque Deus me livrou. Eu me lembro, Deus sempre lutou por mim. Hoje, nas minhas orações, eu falo, Espírito Santo, obrigado por nunca ter desistido de mim. Porque eu lembro uma vez que eu fui preso, me botaram num corral, eu peguei e falei, eu preciso fazer um telefonema. Não, você não tem direito de nada aqui, cara. Eu fui preso por tráfico. Associação ao tráfico.
Não foi pego comigo a droga, mas foi pego com quem eu estava. Entendi. E eu estava na situação com uma quantidade de droga, configurou Acabou tráfico, que foi. e eu fui preso também. Mas eu estava na parada errada. E ali o cara não deixou eu fazer ligação nenhuma e falou que dali eu ia para a penitenciária. Só que eu sabia que eu podia fazer uma ligação. Eu tinha direito de uma ligação. E só que não teve acordo. Eu fui, sentei, o rapaz do meu lado, e eu falei, Deus, me tira daqui. Aí foi na hora que eu lembrei de Deus, né? Sempre, né? No aperto. Falei, Deus, me tira daqui, Deus. Me tira daqui. Se eu me tirar daqui, Deus, eu vou mudar minha vida, eu vou me transformar e tal. Eu fiz aquela oração meio que não tão sincera, porque eu acredito que foi aquela situação que eu estava que me fez orar, sabe? Mas enfim, Deus ouviu, porque Deus conhecia o meu coração e Deus conhece o meu destino. Sim. Deus conhece o Já nosso destino. estava de olho em você, Já né? estava de olho em mim. Deus tem um plano escrito para nós. É verdade. E Ele quer que esse plano se cumpra. É verdade. Ele luta por isso. Sim. E ali veio um investigador do nada. Eu falei, passou na minha frente, eu falei assim, guerreiro, eu preciso dar uma ligação. Aí não deixava você ligar? Eu falei, não, mas é seu direito. Eu falei, mas estão com medo do meu direito. Ele, não, eu vou deixar você ligar. Você está com o seu telefone? Você trouxe o seu telefone? Eu falei, meu telefone está nas minhas coisas. Eu falei, peraí, foi lá, pegou meu telefone. E meio que escondido, ele falou assim, ó, você tem 5 minutos. E na hora eu falei, cara, eu vou ligar para um advogado conhecido meu. Eu liguei para esse advogado. Ele estava fora da cidade, ele falou assim, ó, vou mandar um outro advogado meu, e aí? Amigo meu, só que vai te cobrar 3 salários mínimos. Na época dava quase R$2.000 na época. Acho que dava tudo isso. Eu não me lembro bem de valores financeiros. Passou 2 horas, esse cara chegou. E o rapaz que me prendeu falou assim comigo, ó, eu vou almoçar, quando eu voltar, já vou voltar com a sua transferência para o CDP. Aí eu falei, meu Deus do céu. E antes do rapaz voltar, o advogado chegou. Quando o advogado chegou, que ele foi lá na sala me ver, falou assim, ó, sou seu advogado, tá, Marlon? O nome dele é Guilherme. Sou seu advogado, Guilherme Librão. Lembro até hoje o nome dele. Sou seu advogado, tá, Marlon? Eu falei, ô, doutor, obrigado. Aí ele falou assim, fica tranquilo que você sai daqui hoje. Aí eu falei, meu Deus, cara, eu não tinha um centavo para pagar para ele. Eu não tinha um centavo para pagar pro cara, não tinha nenhum real. Aí fiquei ali, quando ele chegou, o advogado passou 3 minutinhos, coisa de 5 minutinhos, o rapaz chegou. O investigador que me prendeu. Sim. Aí eu falei, o advogado tá aqui. Daqui a pouco passou um tempo, o advogado veio, me chamou, ele tirou, me deu para falar com o delegado. Aí eu falei pro delegado, falei pro doutor, eu sou viciado, tenho problema com droga. E na verdade eu estava lá porque eu queria usar droga, eu ia buscar droga para mim usar. E contei pro delegado o que aconteceu. O delegado me fez uma ocorrência e me mandou eu voltar com alguns dias depois. Enfim, eu saí. Não cheguei pro DP. Não cheguei pro DP. Aí eu peguei e falei, eu preciso mudar a minha vida. Aí você começou já a eu comecei a ver Deus ali nas coisas. E o curioso é que essa situação, os meus pais ficaram sabendo num testemunho que eu dei. Eu dei um testemunho numa igreja e ali contei que eles não sabiam dessa história. Não sabiam dessa história. Foi algo tão sobrenatural que eu nem... Porque eu fui preso de manhã e saí à tarde. Foi e a situação, rápido. O rapaz ficou 5 anos, o que estava comigo. Olha só, e estão respondendo o processo até hoje. Nossa. Que tem coisa de 2, 3 semanas, o advogado dele me ligou se eu poderia ser testemunha para ele. Eu falei assim, eu estou em São Paulo agora. Se você quiser fazer uma precatória para me fazer aqui, e talvez eu vou ter que dar uma testemunha para esse rapaz. Entendi. Então foi, só que eu não parei por aí não, pastora. Eu continuei usando droga, continuei perdido, até que um dia um primo meu, que era 10 vezes pior do que eu, e Deus já havia restaurado, Deus já havia restaurado, me viu debaixo de uma marquise, por volta de 7 horas da manhã. Ele ia trabalhava em Santos, no cais, de bicicleta, com a roupa do trampo. Na hora que ele me viu debaixo da marquise, ele me reconheceu. Já tinha 15 dias, quando minha mãe não me via, eu estava nas ruas. Na verdade, eu estava numa casa e o dono da casa me expulsou e me botou na rua. E eu estava nessa marquise. O meu primo me passou e me viu, falou, Marlon, não aceito, não aceito. Eu tentei resmungar, só que eu estava com 50 e poucos quilos, franzininho, já estava 15 dias sem comer, sem dormir. Fraco, né? Não tinha força nenhuma. Ele me pegou pela cintura, igual um saco de feijão, me colocou na bicicleta, falou, não, você é meu primo, não aceito, e me levou embora. Levou para minha casa. Quando chegou na minha casa, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, a mãe começou a falar, eu falei, mãe, deixa eu dormir, depois a gente conversa. E eu dormi,
desse dia até o outro dia, sem acordar para nada, até 5 da tarde. Quando minha mãe me acordou e falou para mim assim, os seus primos estão na sala, querem falar com você. E eu acordei, estava meu primo Anderson, que me resgatou na rua, e meu primo Aldri, que abriu a porta da casa de recuperação, lá em Barretos, chamado Casa do Oleiro, Bispo Cláudio. Um trabalho lindo que eles fazem lá. E ele me pediu, ele falou assim, você quer ajuda? E ali, pastor, eu confesso, eu nunca tinha pedido ajuda, não pensava em parar, para mim não tinha mais jeito, na minha mente, minha vida tinha... Você se entregou mesmo? Tinha me entregado, para mim, minha vida estava naquilo ali. Ia acabar daquele jeito. Tinha acabado daquele jeito, já tinha me rendido. E você não via Deus aí, Marlon? Porque você foi criado na igreja, uma sementinha no coração tinha, você nem Pastora, nada. Eu confesso para a senhora, hoje eu entendo várias coisinhas, assim, incríveis que Deus fez. Só que na época, pastor, eu estava totalmente nas drogas, pastor. Eu vivia para usar droga, usava droga para viver. Você não via mais nada, não via nem mais disso, nada. né? Não, pastora, eu não tomava banho, pastora. Não tinha nada em mim. Entendi. Sabe, a droga tinha tomado conta da minha vida. Entendi. Sabe, o meu primo, quando me viu, não acreditou. Falou, não, meu primo, cara, eu não aceito. Só que eu não me via daquele jeito. E ali, o Espírito... Hoje eu entendo que foi Deus me empurrando. Eu aceitei a ajuda. Uhum. Eu falei, não, eu quero. Quer? Então você vai sair amanhã de manhã, tal. Eu peguei e falei assim, ó, com uma condição. Me arruma R$20 que eu vou me drogar hoje e volto de madrugada. Nossa. Aí aquela briga, não. Falei, não, eu quero dar despedida, eu quero fazer despedida. Resumindo, me deram R$20, eu voltei pra rua, usei droga a madrugada toda. Quando foi 5 horas da manhã, eu comecei a perceber alguma coisa mudando em mim. Eu passei a noite toda usando droga. Quando foi 5 horas da manhã, eu tava careta, como diz a rapaziada na rua. Parecia que eu não tinha usado nada. Tava sóbrio. Tava sóbrio. E eu peguei e falei para um amigo meu, despedi dele, esse rapaz ainda, infelizmente, continua usando droga. Eu peguei e falei para ele assim, ó, estou indo mudar minha vida e nunca mais eu volto aqui. Falei para ele. E fui embora. Cheguei em casa, quando meu pai me viu lá, não acreditou. Eu entrei no carro, fui para a clínica. Cheguei na clínica totalmente rebelde, totalmente... Na porta da clínica, eu acabei de usar meu último cigarro e acabei de usar minha última cápsula de cocaína. Na porta da clínica. E entrei. E meu pai ali chorando muito, aquela situação. E eu falei para meu pai que eu ia mudar. E fui embora. Meu pai foi embora. Eu fiquei. Passou uma semana aí, um jovem chamado Francis. E eu rebelde, totalmente abstinência, cabeça totalmente perturbada. Nossa, imagino. Fiquei 3 dias sem dormir, andando no quarto para lá e para cá, que eu não queria tomar remédio. Eu falei, não vou sair de uma droga para usar outra droga. Fui totalmente rebelde com o pessoal lá, com o psicólogo. Com tratamento, Com né? tratamento. Não aceitei rebelde. o tratamento, não aderi ao tratamento. E um jovem estava fazendo orações. Os jovens da casa faziam orações. A casa evangélica faziam orações de madrugada de uma campanha. E um jovem que dormia no meu quarto, chamado Francis, me convidava, vamos. E eu que levantar de madrugada para orar, meu irmão? Que papo é esse? Vou nada aqui. E fiquei resmungando quase uns 10 dias. Sendo que eu já não tinha mais o que falar para ele. Eu acabei cedendo. Eu falei, vamos. Fui para a oração de madrugada. Dormi na oração. Fui outro dia, dormi de novo. 3 dias direto eu fui para orar de madrugada. Das 2 às 6 da manhã, ia das 2 às 6 eu dormia de joelho no altar. Até que um dia, essa chave foi incrível. Eu tô ali e eu comecei a falar com Deus. Eles colocavam um sonzinho baixo, uma caixinha de música. Toda caixa de recuperação tem essas caixinhas de música. E ali eu comecei a falar com Deus. Só que eu comecei a falar com Deus, eu comecei a me xingar para Deus. Eu comecei a me xingar. Falei, eu sou isso, eu sou aquilo. Aquela oração mesmo bem impetuosa, assim. Eu sou um monte de palavrão, eu estava falando, um monte de palavrão. Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso me quer para quê? O que eu estou fazendo aqui? Que papo é esse que me ama? E estava tocando uma música do Lázaro, do nosso irmão falecido Lázaro, que está na glória. E aquela música do Eu Te Amo Tanto, sabe? Tá, Filho, ela é eu linda. quero. Tava tocando essa música baixinho. Aí a música tocar, eu te amo, eu te amo. Eu falei, que me ama por quê? Que papo é esse de amor? Nem eu me amo, olha o que eu fiz com a minha vida. Aí eu só me ama pra quê? Quando eu falei, você me ama pra quê? Então naquela parte da música que fala assim, eu quero te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu, que glória, aquela confusão. E a música falando, eu vou desenrolar o rolo santo, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer de ti um vaso de honra. Nossa, pastora, meu Deus do céu. Foi te quebrando. E ali eu comecei a chorar, e eu vi que algo aconteceu ali.
Fui à oração, fui para o quarto. De manhã, quando eu acordei, eu já acordei mais aquebrantado. Aquele Marlon... Marrento? Marrento, não. Eu chamei o Francis. Falei, Francis, aconteceu alguma coisa, mano, comigo. Ele, o quê? Falei, mano, acho que Deus falou comigo. Aí ele dá risada. Lógico que falou. Eu falei, cara, é sério, Deus falou comigo numa música do irmão Lázaro, do Lázaro. Ele, qual música? Eu cantei a música pra ele. Nossa, Deus falou contigo, Deus te ama, cara. Deus está falando pra você, papapá. Aí eu comecei a me abrir. Aí eu dirigia. E eu fui buscar doações com um monitor, que eu tinha CNH, e eu fui buscar doações com monitor de carro. Eu estava em frente a uma panificadora para buscar alimento. Para uma Kombi da Bom Samaritano. Uma casa de recuperação, que era, ia pegar alimento também. E desce esse pastor, desce um homem lindo, cara. Parecia um anjo, de calça clara, cinza clarinho, com uma blusa social azul. E eu estava em cima de um barranco de terra, procurando uma bituca de cigarro para fumar. Deus já tinha falado comigo na noite anterior e eu ainda estava na fissura de fumar cigarro. Entendi. Quando esse homem veio de lá para cá, me chamou pelo nome, Marlon. Eita. Deus, pastora, nitidamente. E na hora eu pensei que era alguém que eu tivesse feito alguma coisa de errado no passado, que eu tivesse enganado, que eu tivesse roubado. Porque eu estava em Barretos, interior de São Paulo. Como é que aquele cara me chamou pelo meu nome? Eu não conhecia ninguém ali, ninguém sabia quem eu era. Você era do litoral, Do litoral, né? 700 quilômetros de distância. Sim. O cara, Marlon, eu falei, eu roubei esse cara, enganei esse cara, alguma coisa assim, eu pensei na hora. Ele veio de lá para cá, começou a falar em línguas estranhas e falou comigo assim, eu vou te levantar, aleluia. Vou fazer de ti um homem que você nunca seria sem eu. Eu vou te levar aonde você nunca iria sem mim. Eu vou mudar a tua história. Tu vai fazer coisas que poucas pessoas querem fazer. Você vai em lugar que poucas pessoas querem ir. Tu vai achar tu vai achar ouro no meio da lama. E começou a falar comigo. Mas foi falando comigo, vou mudar a tua vida, o meu nome vai ser grande por sua vida. O seu... Nossa, pastor, foi uma profecia assim que eu nunca esqueço. E eu comecei a chorar. Eu te purifico, eu te limpo. Eu vou redimir com o meu sangue a sua vida. Foi entregando. E eu comecei a chorar, passou a vontade de usar droga. Voltei para a clínica. Cheguei na clínica e falei, Francis, Deus falou comigo, cara. Mandou um homem na rua que nunca me viu. Você falou comigo um monte de coisa. Francis, abre teu coração para Deus, cara. Deus quer te usar. Aí foi quando eu falei, não, agora eu vou mudar minha vida. E fui deixando Deus me usar, e fui deixando Deus transformar minha vida. E me entreguei à oração, me entreguei à leitura bíblica, me entreguei ao tratamento. Fiquei 9 meses internado, sem nenhuma disciplina. Tirei a casa de recuperação tranquilo. Consegui honrar a casa de recuperação. Sim. Saí de lá na casa de recuperação, fui trabalhar voluntário com outro pastor em uma outra casa de recuperação, no interior de Minas Gerais, em Barbacena e São João del Rei. Ajudei um outro pastor a trabalhar, a construir a obra do zero lá. Ao todo, meu processo foi de 1 ano e 6 meses. Voltei para o Guarujá. Quando cheguei no Guarujá, eu me senti oprimido no Guarujá. Falei, não, aqui não dá para mim. Fui para Minas, para o sítio do meu pai. Lembra que eu te falei do sítio do meu pai? Sim. Fui para lá, para o sítio do meu pai. Chegou em Minas, tinha o meu tio falecido e a minha tia falecida, só. E galinha, porco e mato. Eu falei, não, aqui é meu lugar. Vou ficar aqui, Deus quer falar comigo aqui. Fica aqui quietinho. E comecei a cuidar de galinha, comecei a cuidar de porco, comecei a cuidar de mandioca. E fiquei na roça ali, meu pai voltou, meu pai foi para Minas. E ali eu comecei minha vida do zero. Comecei minha vida do zero e fui trabalhar numa igreja, como líder de jovens de uma igreja, e Deus foi me levantando, e comecei a fazer cruzada evangelística, e culto de jovens, Deus foi me usando, Deus colocou pastores na minha vida, fantástico, que eu amo todos os meus pastores, continuam sendo meu pastor, até eu fico assim, preocupado, porque eu chamo todos de meu pastor. Né? Passaram pela tua vida, eu sei que meu pastor é o pastor Francisco hoje, né? Mas eu tenho os outros pastores como meus pastores também, que eles fizeram, ajudaram a me formar. E ali foi indo. E lá em Minas, eu comecei a fazer um trabalho, já estava totalmente limpo, já tinha percebido que Deus tinha me livrado do tiroteio, já tinha percebido que Deus tinha me livrado da cadeia, já tinha percebido... Pastora, eu nunca tive doenças sexualmente transmissíveis, eu nunca tive, olha o tanto livramento, eu nunca tive nada, eu nunca tive um braço quebrado, eu nunca tive nada assim, acidente de carro, eu tive surra que eu levei, várias confusões, nunca tive tuberculose, nunca tive pneumonia. Nenhuma doença, né, que na rua você poderia ter pego. Pastora, você troca no cachimbo com
com gente. Um monte de gente. Um monte de coisa. E nunca nada. Aí eu peguei e falei, Deus, como o Senhor me livrou, cara? É verdade. E hoje eu entendo totalmente o trabalho de Deus, porque hoje a gente está fazendo esse trabalho. Tá. Né? E comecei a fazer esse trabalho lá em Minas, cuidando de pessoas alcoólatras Uhum. e pessoas vulneráveis. E quando foi que nasceu o Mudamente? Você tá aí com a tua camiseta aí? Tô com a Se camiseta. eu não mudar, nada muda, né? Nada muda. É um ministério que você desenvolve hoje, Sim. você tem uma casa de recuperação. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Tá bom, vou contar. Quando Deus mudou a minha vida lá atrás, tá mudando ainda, né? Quando eu comecei a pegar o start, que Deus estava me agindo, eu sempre fui muito entusiasmado, sabe? Aquele cara muito ativo. Eu nunca fui desanimado. Eu sempre tive muito ânimo. E eu comecei a fazer esse trabalho com jovens lá em Minas, e esses jovens repercutiu o trabalho que estava sendo feito. Jovens de oração, e esses jovens começaram a queimar por Jesus. Começamos a fazer evangelismo, aquela coisa toda, começamos a cuidar de pessoas, cuidar de famílias. Teve um caso, pastor, deixa eu falar isso aqui que é muito, muito sério, sim. de uma senhora que tinha um problema de barriga d'água. Sim. E ela já tinha quase 5 anos que não levantava da cama. Todas as necessidades dela ela fazia na cama, porque ela era grande, ela não aguentava subir na cama. E me falaram dessa pessoa. Eu fui lá, quando eu vi a casa da pessoa, pastora, algo assim deplorável, que nenhum ser humano merece. Sim. Eu conectei com um amigo meu que é empresário. Esse amigo meu falou assim, Marlon, vamos reformar a casa dela. Eu falei, então é o seguinte, eu vou tirar ela daquela cama, vou levar um pessoal para lá. Fui lá, tirei a mulher da cama, demos um banho na mulher, colocamos um colchão novo com plástico para não poder ficar umedecido. Pastora, olha que loucura. Vai imaginando o que eu estou falando aqui. Pastora, com 7 dias que nós demos banho na mulher, que nós tocamos a roupa da mulher, a mulher faleceu. Puxa. Aí o Espírito de Deus falou assim comigo, filho, ela estava esperando só alguém dar banho nela para me recolher. E Deus me usou para fazer isso. Eu falei, Entendi. não, tá aqui, vamos para cima. E comecei a queimar, fazer. Aí minha irmã me apareceu uma proposta de emprego para me voltar para São Paulo. Eu voltei para São Paulo. Cheguei aqui, voltei para o nosso ministério, né, que eu estava congregando na Assembleia de Deus lá. Voltei para o nosso ministério, comecei, o pastor Maciel estava comigo na época lá, e começamos a trabalhar junto, fazer serviço, trabalho. Aí eu peguei e tive uma ideia de ir para as ruas de Bertioga, entregar marmitas e fazer evangelismo. E comecei a fazer isso, fiquei 1 ano e meio fazendo isso. Indo para a rua, pregando a palavra, fazendo evangelismo, e nada de mudamente, não existia nada disso. Era um trabalho meu mesmo, que eu fazia ali e tal. Fiquei 1 ano e meio fazendo esse trabalho, até que um dia eu cheguei em casa um pouco chateado, porque tinha pessoas que eu estava acompanhando já 1 ano e meio, e estavam na rua do mesmo jeito, bêbados e drogados. Não tinha mudança? Não tinha mudança. Eu falei, meu, isso aqui tá errado, não tá funcionando isso. Você só estava sustentando, né? Estava ajudando a manter o cara lá. A manter na rua. Hoje eu não faço mais isso. Não faço mais. Eu não vou mais para a rua levar alimento. Eu vou para buscar. Quer sair daqui? Vem. Certo. Eu não faço mais isso. Mas não falo que é errado. Sim. Cada um faz de um jeito que, né? Sim. A direção que eu tenho de Deus é diferente. Sim. E ali fui para minha casa, dobrei meu joelho no meu quartinho, botei na minha sala, botei um sonzinho para me tocar e comecei a orar, reclamando que eu estava chateado, que não estava funcionando, estava enxugando o gelo, que nada acontecia. E Deus começou a me exortar, me orientar, falou, filho, não é assim. Você não vai ajudar ninguém dando um tapinha nas costas, filho. Tem que dar um banho, tem que dar alimento, tem que dar dignidade, você tem que tirar a pessoa da rua. Eu falei, me dá uma ideia do que fazer. Aí foi quando Deus falou para mim construir a ONG, criar a ONG, né? Criar o Instituto. Eu fui, corri atrás, Deus me orientou. Pastora, o que eu faço comodamente hoje, as camisetas, o boné, a casa de recuperação, as casas de recuperação que a gente ajuda, tudo, literalmente, foi do jeito que Deus mandou eu fazer. Glória a Deus. Faz assim, assim, Ele te orientou assim, totalmente. assim. Eu vou abrir porta, eu vou levantar pessoas, eu vou dar condições, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E foi desse jeito. As camisetas, a marca, toda a orientação de Deus. E eu só apenas seguia Deus. Deus foi na frente, eu fui seguindo. Num dia que Deus me deu essa orientação de como fazer em oração, eu fui para um culto das irmãs do ciclo de oração da nossa igreja. E a irmã Maria, uma mulher de Deus, cheia de Deus, e veio até mim e me entregou a profecia. Falou assim, ó, esse projeto não é seu, esse projeto é meu. Faça tudo conforme eu disser. E foi o que eu estou fazendo. Hoje, o Mudamente tem aproximadamente aí
A gente trabalha com 7 casas de recuperação ao todo, Uau. que são conveniadas com a gente. Sim, A gente tem sim. mulheres, a gente tem crianças, a gente tem pessoas internadas. A gente tirou aproximadamente, nesses 4 anos, eu perdi as contas, a verdade é essa, mas mais de 500 pessoas, com Glória a certeza, Deus. nós tiramos das Glória a ruas, Deus. com certeza. Só esse ano já foram 25 que nós tiramos das ruas, né? E Deus foi me dando uma direção, eu fui fazendo esse trabalho voluntário, alimento, tudo voluntário, nada é cobrado. Algumas pessoas que têm família, que a família ajuda financeiramente para manter o investimento do aluno. E assim foi acontecendo, a gente criou o nosso site, né? A gente tem um site que é o mudamente.com.br, as nossas redes sociais, né? Que a gente tem alcançado aí mais de 150 mil pessoas por ano, Glória a falando Deus. sobre a luta contra as drogas. A nossa mensagem é essa: não importa o buraco que você esteja, é possível sair. Existe um Deus que luta por você, que investe em você, que acredita em você. A gente se baseia na palavra que Deus fala no Salmo 139. Não tem para onde você ir da minha presença. É verdade. Existe um livro escrito com seus dias antes deles existirem. É verdade. Então eu conscientizo o pessoal disso. Eu falo para eles, galera, Deus tem existe uma possibilidade de uma vida maravilhosa. É verdade. E está desperdiçando, né? A gente leva essa mensagem na internet. Agora, dia 1º de agosto, a gente vai inaugurar a nossa casa. A primeira casa Mudamente do Brasil. Vai ser algo assim para a história, porque a gente vem buscando isso. O ano passado batemos na trave e essa casa foi algo assim de Deus, porque eu fiz uma oração na quinta-feira, eu já vinha orando, a pandemia atrapalhou um pouco, eu tive que recuar. Sim. E quando foi agora, eu comecei o ano orando, quando chegou a semana passada, a semana retrasada, eu falei, Deus, está no meio do ano, cadê a casa? Eu preciso da casa, eu preciso de uma casa que não esteja facilidade, que não seja uma casa, eu não tenho dinheiro, Deus, cadê a casa? Eu orei numa quinta-feira, na terça-feira estava na minha mão a chave da casa. Glória a Deus. Deus usou a irmã Helenice, que trabalha há mais de 20 anos como morador de rua, e ela me deu a casa na minha mão, a chave. Que coisa linda. Eu orei na quinta-feira, na terça-feira eu recebi a chave. Rapidinho. Eu já vinha orando, né? Eu já vinha construindo isso. A gente se move em Deus, né? Lógico. E Deus vai conduzindo. Vai conduzindo. E a minha mãe falou comigo assim, filho, quando eu contei para minha mãe é uma mulher de oração, aquelas irmãs que tem um joelhinho marcado, sabe? Sim, de joelho no chão, assim como a senhora que busca. E ela falou comigo assim, filho, é de Deus, sabe por quê? Eu falei, por quê, mãezinha? Porque essa madrugada eu levantei para orar. Deus me incomodou. Eu levantei para orar e falei para Deus assim, que Deus podia dar a casa para você, que eu ia... Olha minha mãe, olha minha mãe, que eu iria ajudar você a pagar o aluguel. Olha só, que fofa. Minha mãe. Eu falei, mãe, Deus do impossível. E a casa está com a gente. Já quero aqui, de antemão, pedir para vocês, amigos que estão aqui, ao nosso ministério, acompanhar a gente nas redes sociais, nosso site, mudamente.com.br, Facebook e Instagram, Estilo Mudamente. Eu vou colocar aqui o número do meu telefone. Se de repente você tiver um parente, tiver alguém que está enfrentando essa luta, diga para ele que é possível, tá? Que Deus transforma a vida de qualquer ser humano. E entre em contato com a gente, se vocês permitirem, pode entrar em contato com a gente. Sim, lógico. A gente está aqui para ajudar, para somar, para mostrar uma direção. A gente tem o nosso trabalho lá com princípios bíblicos, né? Sim. Tem outros trabalhos que são feitos, só que o nosso é com princípios bíblicos. A gente usa a palavra de Deus, que é viva, né? E transforma. Amém. E eu estou aí já há 4 anos com Mudamente, né? E trabalhando dia e noite, incansáveis. Glória a Deus. Hoje um aluno nosso foi levar dois acolhidos nossos para uma casa parceira lá em São Paulo, em Poá, pastor Sandro. E a igreja tem se movimentado. Graças a Deus. Muitas pessoas pensam que a igreja não faz nada. Não, faz e muito. Glória a Deus. A igreja chega junto, a igreja investe, a igreja Glória apoia. A Deus. Nós vamos deixar aqui para você também, você que está assistindo a gente, você percebeu que o Marlon, ele está com uma camiseta bacana, né? Olha lá, se eu não mudar, nada muda. Ele também está com o boné do Mudamente. E esse material, essa camiseta, tanto com o boné, está à disposição, caso você queira adquirir, tá? É tudo, né, ali da casa, do trabalho que ele faz com pessoas, né, dependentes químicos. Então, se você se interessou, gostou, achou maneiro, como ele fala aqui, você pode estar entrando em contato aí pelas mídias que a gente está deixando à tua disposição, para que você possa estar ligando, entrando em contato com eles,
né? Eles fazem lives semanalmente também, com temas, as lives são com temas que envolvem essa questão da dependência química, então você aí acaba ajudando essa obra, estar envolvido com essa obra, você com certeza terá galardão também de estar investindo nessa obra, e tudo é para o reino de Deus, porque o Senhor levanta pessoas assim, para que outras sejam salvas e conheçam a verdade que é em Jesus Cristo. Amém? Marlon, nosso tempo acabou. Gratidão. Infelizmente, mas olha, foi um prazer ter você aqui, foi um tempo muito agradável, viu? Obrigado, conversar pastora. com você e de ver de que maneira Deus tem te usado, né? Dessa sensibilidade que você tem tido à voz de Deus, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigada mesmo, que o Senhor faça você prosperar muito nesse projeto aí, que é lindo, lindo. Olha, eu vou deixar para você assim 30 segundinhos para você se despedir. Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez a senhora, ao ministério, a este programa lindo. Que Deus abençoe e continue trazendo aqui histórias incríveis para ajudar outras pessoas. Eu estou com um projeto que eu quero desenvolver agora com universitários. De repente, você que está assistindo o programa e você está se formando em alguma área da saúde, psicologia, enfermagem, psiquiatria, área de marketing, publicidade, e você quer fazer estágio, você quer queimar ao Senhor, quer crescer na sua área, vem até a gente, entre em contato. Eu quero fazer essa parceria com esses meninos, para que esses meninos façam os estágios na nossa casa, para que eles participem também dessa construção, sabe? Nós temos aqui na nossa igreja muitos alunos universitários, muita gente formando, muitos formados. Vem, procura a gente, vamos estar juntos, vamos fazer acontecer. Tem muita gente sofrendo lá fora, muita gente precisando da gente. Nós somos a resposta de Deus para essa terra. Amém. Nós não podemos ser indiferentes com isso. Então, vem para o Mudamente, lembre-se sempre disso. Se você não mudar, nada vai mudar. Glória a Deus. Maravilha, lindo, lindo. Marlon, mais uma vez, Deus te abençoe, muito obrigada. E você que está em casa, ficou aí o recado, hein? De Deus para você. Assim, solução para o seu problema. Sim. O impossível que você acha que é impossível, para Deus é possível. Ele pode resolver e Ele pode transformar a tua vida. Não sei qual a tua situação, não sei como você está, mas uma coisa eu posso te garantir. Para Deus não há impossível. Seja qual for o seu problema, entregue-se a Jesus, abra seu coração para Jesus, procure Deus, procure uma igreja, se entregue ao Senhor. Coisas lindas vão acontecer na sua vida, ou até em mim, no seu quarto onde você está mesmo. Ajoelhe-se. Fale com Deus, sabe? Se arrependa, peça ajuda. Ele com certeza, prontamente, irá te ajudar, irá libertar você e te dar uma nova vida. Amém. Deus te abençoe e continue com a gente aqui no programa, porque Deus ainda vai continuar falando com você esse tempinho aí que a gente tem aqui no programa Uma Nova Dimensão. Deus te abençoe, queridos, e até a próxima.